Uma coisa que eu já ouvi as pessoas falando várias vezes é que elas até entendem o português, mas só quando os brasileiros falam bem devagar. O que não é a realidade, porque na vida real os brasileiros falam muito rápido. Eu acho que em todos os idiomas é assim. Na vida real nós falamos muito mais rápido. E aí fica a pergunta: como entender os brasileiros falando tão rápido? E o problema é que os brasileiros não estão só falando rápido. Eles estão falando rápido e eles estão cortando as palavras e criando novas palavras ao mesmo tempo. Então, realmente é mais difícil de entender. Se você não estuda esse português falado do dia a dia, como as pessoas realmente falam, fica mais difícil de entender o português rápido mesmo. Isso é normal. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio do podcast. Eu vou dar algumas dicas que vão te ajudar a entender os brasileiros nativos falando tão rápido. O que acontece com certas palavras para te ajudar a entender como os brasileiros falam no dia a dia. A ideia desse podcast é ajudar você a entender o português e estudar o português falado com temas interessantes. Então, se você tem alguma ideia de temas que você gostaria de ouvir aqui no podcast, me conta aqui nos comentários, e aí eu posso fazer um episódio sobre isso. Mas no episódio de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês entenderem o português que os brasileiros falam no dia a dia. Eu vou ensinar para você alguns padrões da língua falada, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é a minha cidade de onde eu sou. Mas acontece em alguns outros lugares do Brasil também, e esse já é um ponto importante. Diferentes lugares do Brasil têm diferentes sotaques, então talvez para você seja mais fácil entender um sotaque do que outro. Às vezes é mais fácil entender o sotaque carioca, que é o meu sotaque. Às vezes é mais fácil entender o sotaque de São Paulo, o sotaque paulista. Às vezes é mais fácil entender o sotaque nordestino ou o sotaque do sul. Então você pode tentar ouvir diferentes pessoas do Brasil falando e ver qual o sotaque é mais fácil para você, ou qual sotaque você quer aprender. Mas, enfim, só um parênteses para falar que aqui eu vou ensinar os padrões da língua falada, principalmente no Rio, porque é de onde eu sou. Então é o que eu tô mais acostumada e que eu posso falar para vocês. O primeiro motivo que eu acho que dificulta muito entender os brasileiros falando rapidamente é porque nós encurtamos as palavras. Então, por exemplo, no livro didático de português, você vai aprender o verbo estar. E aí lá vai estar escrito eu estou, você está, nós estamos, eles estão, vocês estão. Conjugação normal do verbo estar. Acontece que, na vida real, no dia a dia, nós brasileiros não falamos eu estou. Eu estou bem. Como você está? Eu estou bem. As pessoas não falam assim. O que acontece com o verbo estar é que as pessoas não pronunciam a letra E e a letra S, o começo. Então, na maioria das vezes, as pessoas, os brasileiros, vão falar como você tá, ou eu tô bem. Então, a gente vai tirar o ES do início do verbo estar em todas as conjugações. E aí, na fala do dia a dia, o que acontece é que o verbo estar fica eu tô, você tá, ele, ela tá, nós estamos, vocês estão, eles estão. E essa é uma marca muito importante do português falado, tá? Mas presta atenção que isso é bastante informal. A gente não escreve você tá numa carta formal. Você pode escrever como você tá, por exemplo, no WhatsApp com um amigo, tudo bem, pode escrever. Mas numa carta formal, por exemplo, para um emprego ou para aplicar para o visto, não pode escrever tá, tô, tão, tamos. Isso é informal, é uma marca da língua falada, da oralidade, como a gente fala, mas não como a gente escreve.
beleza? Mas se você quer entender o português dos brasileiros falado, você precisa prestar atenção nisso. O verbo estar vira tá, tô, tamos, tão, quando nós falamos muito rápido. Tá bom? Você já tinha percebido isso? Me conta aqui nos comentários. Outra palavra importante que a gente também encurta é a palavra você. Muitas vezes os brasileiros falam você, tá certo e é normal. Mas quando nós falamos muito rápido, muito rápido, você vai ouvir os brasileiros falando se. Em vez de falar você, nós falamos se. Por exemplo, como você tá? Como você tá? Como você tá significa como você está. Só que a gente encurta essas duas palavras, o você e o está. Então, nesse caso, nós falamos como você tá. De novo, na fala oral, na oralidade do dia a dia. Então, essas duas palavras são muito importantes de entender que na fala elas vão ficar mais curtas. Estar vira tá, e todas as outras conjugações do verbo estar também vão ser encurtadas. Tô, tamos, tão. E a palavra você, muitas vezes, quando nós falamos se e não você. Por exemplo, como você tá? Como você tá? Como você está? Eu sei que é um pouco estranho, talvez, mas é assim que as pessoas falam no dia a dia. Ainda nessa fase de encurtar as palavras, tem uma outra palavra muito importante que os brasileiros sempre encurtam, que é a palavra deixa, quando vem junto com a palavra eu. Deixa eu. Por exemplo, deixa eu pensar num exemplo. Deixa eu pensar num exemplo. Como nós falamos naturalmente na fala, eu falaria, deixa eu pensar num exemplo. Deixa eu pensar num exemplo. Percebe que eu não falo deixa eu pensar num exemplo? A gente junta deixa eu pensar num exemplo. Deixa eu. Eu não pronuncio o A no final. Deixa eu pensar num exemplo. Ou uma frase muito comum é deixa eu ver. Deixa eu ver. E as pessoas vão falar deixa eu ver. Deixa eu ver. Significa deixa eu ver. Só que nós juntamos o deixa com o eu. E aí vira deixa eu ver. Parece a palavra chover, mas não é. É deixa eu ver. Deixa eu ver. E isso pode acontecer com outras palavras também. Quando a gente tem uma palavra que termina em vogal e a próxima palavra também é uma vogal. Vogal são as letras A, E, I, O, U. São as vogais. Então, por exemplo, deixa eu ver. Deixa termina em A, que é uma vogal, e eu começa com E, que é uma vogal também. Então, deixa eu ver. E aí a gente junta e parece que é uma palavra só. Deixa eu ver. Mas isso também acontece com outras palavras. Por exemplo, você está aí? Você está aí? Na língua falada, nós falaríamos você tá aí? Você tá aí? Os dois As parece que são um A só. Você tá aí? Você tá aí? Você está aí? Não falamos assim, nós falamos você tá aí. Então é comum juntar duas vogais se uma palavra termina com vogal e a outra começa com uma vogal, tá? Bom, a próxima dica que eu tenho para você entender o português falado rápido é que, às vezes, os verbos no infinitivo, ou seja, que terminam em R, como amar, falar, comer, beber. Na língua falada, quando a gente fala no dia a dia bem rápido, normalmente esse R do final não vai ser pronunciado. Quero falar com você. A gente fala, quero falar com você. Percebe que o R no final, ele não é pronunciado no final da palavra falar. Quero falar com você. Agora, quando eu falo rápido, eu falo quero falar com você. Quero falar com você. O R, ele some no final dos verbos no infinitivo. Comer, falar, beber, amar, tá? A não ser que você queira dar intensidade na ação, tá? Aí você pode pronunciar a palavra toda certinha. Agora, essa palavra aqui é muito importante entender como os brasileiros falam ela no dia a dia. É a palavra vamos. Vamos. Nós vamos. Vamos pra praia? Vamos jogar futebol? Vamos
no português do dia a dia, falado rápido, normalmente as pessoas vão pronunciar vamos. Vamos pra praia? Vamos jogar futebol? Então, o S no final da palavra vamos, ele não é pronunciado quando a gente fala muito rápido. E, mais uma vez, quando a gente escreve, nós precisamos escrever vamos. É a língua culta, é a gramática. A gente não precisa nada, né? Mas a gramática do português é que a gente escreve vamos, nós vamos. Mas na fala, na linguagem oral, é comum falar vamos. Vamos pra praia, vamos jogar futebol. Então, acho que já deu pra perceber que no português falado do dia a dia, a gente encurta muitas palavras. Muitas palavras são menores do que na escrita. A gente pronuncia menos partes dessa palavra. Por isso, quando você escuta uma pessoa falando, você não deve tentar entender exatamente quais palavras ela está falando e ir traduzindo na sua cabeça. Você tem que tentar entender o contexto geral daquilo, sobre o que ela está falando, qual é a ideia principal. E ainda falando de encurtar palavras, tem uma palavra muito importante, que é a palavra para. Quando a gente fala normalmente, nós falamos pra e não para. Por exemplo, eu comprei isso pra você. Eu falo pra você. Eu não falo eu comprei isso para você. Eu comprei isso pra você. Ou seja, o primeiro A desaparece e a gente fala pra você. Eu comprei isso pra você. Então a preposição para, ela sofre essa contração na língua falada. E muitos brasileiros falam pra em vez de para. Isso vai acontecer quando tiver um artigo também. Por exemplo, comprei isso pro meu amigo. Para o meu amigo. Comprei isso pro meu amigo. Então a gente tem pra, pro. Também pode acontecer com os artigos indefinidos uma, prum, pruma. Comprei isso prum amigo. Comprei isso pruma amiga. Para uma, para um. Mas na língua falada a gente junta essas duas palavras e nós falamos prum, pruma, pro, pra. Mas significa para ou, para a, para um, para uma. Então, da próxima vez que você ouvir pro, pra, prum, pruma, você já sabe o que significa. Ainda nas contrações tem uma também muito importante, que é a preposição em com os artigos. Quando a gente fala, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Eu não falo eu moro em o Rio de Janeiro, eu falo no, mas significa em mais o. E isso também acontece com os artigos indefinidos, como numa, em uma, num, em um, num. Isso é a junção da preposição com um artigo indefinido, tá? E é muito comum na língua falada. Ninguém fala eu estou em uma praia. As pessoas vão falar eu estou numa praia, mas significa em uma. Saber isso, as contrações, também ajuda a entender melhor a língua falada. Agora, o meu último ponto aqui para entender o português falado pelos brasileiros no dia a dia é que você precisa ter atenção às gírias. Dependendo do lugar que você está e as pessoas com quem você está falando, essas pessoas vão usar gírias que são típicas daquele lugar. As pessoas vão usar gírias e expressões típicas daquele lugar. E aí, com o tempo, você vai aprendendo, faz parte. Tudo bem também você não entender tudo que as pessoas falam. Como eu disse, o mais importante é ter uma ideia geral do que as pessoas estão falando. Quando eu estava estudando alemão e morando na Alemanha, eu escutava o que as pessoas falavam e eu entendia a maior parte. Mas no início eu não entendia muita coisa. E aí eu criava histórias na minha cabeça do que as pessoas estavam falando. E às vezes a história não estava completamente errada, porque eu tinha entendido uma palavra ou outra, e aí eu pensei, juntando tudo isso, a pessoa quer dizer isso. Às vezes eu estava parcialmente certa, e eu conseguia entender.
E aí, com o tempo, foi melhorando e eu fui aprendendo mais palavras e conectando as coisas melhores na minha cabeça. Isso leva tempo também, você não vai começar a entender um brasileiro se você começou a estudar português ontem. É muito legal escutar muita música em português, porque a música, ela traz o ritmo da língua mesmo e de como as pessoas falam as frases. Escutar muito o idioma ajuda também. Então você começa escutando muito, mesmo sem entender o que as pessoas estão falando. E aí depois você vai com calma, tentando entender exatamente o que significa cada frase daquele vídeo, daquela música, daquele podcast que você ouviu em português. Mas é uma coisa que leva tempo. Aprender um idioma leva tempo. Não acredite em pessoas que te falam, ai, aprenda português em 30 dias. Você não vai aprender português em 30 dias. Mas enfim, a ideia desse episódio foi tentar mostrar algumas coisas que acontecem na língua falada e por que às vezes é tão difícil entender quando os brasileiros falam tão rápido. E é por isso, porque eles estão diminuindo palavras, eles estão criando novas palavras. A gente, né? A gente tá diminuindo palavras, a gente tá criando novas palavras. E também porque depende da região, cada região vai falar de uma forma, com gírias diferentes, então isso também influencia. Mas eu espero ter ajudado vocês e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!